Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara Caroline, do canal Máquina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre matrizes transformações, quando essas duas matrizes podem ser semelhantes. Para falar sobre este assunto, a gente vai estar falando sobre um corolário e um caso particular desse corolário. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que o corolário fala? Olha, se eu tenho uma transformação, ela vai de alfa para beta, perdão, uma transformação T, que ela vai de V para W. E ela foi, eu peguei uma base alfa de V e uma base beta de W, certo? Então, eu quero escrever essa mesma transformação, de V para W, da base alfa linha, da base beta linha. Mas como que eu faço isso, professora? Sem ter que descobrir a transformação, já usando matriz. Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho uma transformação que vai de V para W, eu vou conseguir escrever essa matriz transformação da base alfa linha para a base beta linha, certo? Se ela está na base alfa para a base beta, eu consigo escrever ela da base alfa linha para a base beta linha. Então, para isso, eu vou fazer uma matriz mudança de base, que vai da base V, do espaço V para o espaço V. Ou seja, essa matriz mudança de base, ela vai da base alfa linha para a base alfa, certo? Vou multiplicar, vou fazer a composição, vou multiplicar isso pela matriz transformação, que vai de V para W, que é a matriz que eu tenho, onde a base dela vai de alfa para beta. Então, essa matriz transformação aqui que eu estou querendo escrever ela de outra forma. Para isso, eu vou multiplicar pela matriz mudança de base, vai da base alfa linha para base alfa, multiplicar pela transformação que eu tenho, matriz transformação que vai de alfa para beta, e agora multiplicar pela matriz mudança de base, que vai da base beta para base beta linha, certo? Quando eu faço isso, eu obtenho uma nova transformação T, que vai da base alfa linha para base beta. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Vou só mudar. Eu tenho uma transformação, quer dizer, eu quero a transformação que vai de alfa linha, matriz transformação, que vai da base alfa linha para base beta linha, certo? Mas essa transformação é a mesma coisa. A identidade é composta com a transformação vezes a identidade, certo? Mas isso daqui é a mesma coisa que, ó, pegar a identidade, isso daqui é uma matriz mudança de base, da base alfa linha para base, perdão, a base tem que pegar uma borracha. Então, da base alfa linha para a base alfa, multiplicado, eu vou fazer de trás para frente, que é mais fácil, pela transformação que vai da base alfa para a base beta, que eu tenho,
vezes a matriz mudança de base, que é da base beta para base beta', certo? Então, a multiplicação da matriz mudança de base, da base beta para beta', vezes a matriz transformação da base alfa para base beta, vezes a matriz mudança de base da base alfa', até a base alfa, a gente obtém uma nova transformação. Então, com esse corolário, eu tenho uma transformação da base alfa para a base beta, e eu sei as matrizes mudança de base, eu consigo escrever essa transformação numa nova base, alfa' para eta'. Então, desse corolário, surge um caso particular. Então, se fosse um operador linear, como que seria? Então, agora eu tenho um operador linear, que é o T, que vai dar do espaço vetorial V para o espaço vetorial V. E esse operador linear, ele está na base alfa, da base alfa para a base alfa, certo? Então, eu quero escrever esse operador linear na base beta. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a matriz mudança de base. Aqui, ó. E vai até V da base beta para a base alfa, certo? Aqui, ó. Multiplicado pela transformação que eu tenho, que é o operador linear da base alfa para a base alfa, vezes a matriz mudança de base da base alfa para a base beta. Dessa forma, eu obtenho a minha transformação na base beta para a base beta. Então, quando é um operador linear, se eu tenho uma transformação que vai da base alfa para a base alfa, eu consigo escrever isso, um novo operador, essa transformação numa nova base, esse operador linear, a matriz desse operador linear, uma nova base. Então, como que é isso? Então, eu tenho lá, eu quero escrever esse operador linear na base beta. Base beta para base beta. Mas esse operador linear é a mesma coisa. É a identidade composta com a transposta vezes composta com a identidade. Então, isso vai da base beta para base beta. Mas escrever isso daqui é a mesma coisa. A gente viu composição, transformação da multiplicação dessas matrizes. Só que, ó, aqui vai da base beta para base alfa. Essa matriz de transformação vai da base alfa para base alfa e aqui da base alfa para base beta. Observe, ó, essas duas matrizes, mudança de base, uma vai da base alfa para base beta e a outra da base beta para base alfa. Mas a matriz transformação, a matriz mudança de base, perdão, que vai da base beta para base alfa, é igual à inversa, isso a gente viu na aula anterior, da matriz mudança de base da base alfa para base beta, certo? Então, isso aqui é igual à inversa. Se eu chamar essa matriz mudança de base aqui, ó, da base alfa para base beta, de A aqui, ó, matriz A, aqui vai ficar, ó,
vezes a matriz de transformação da base alfa para a base alfa vezes a inversa de A. Então, a matriz de transformação da base beta para a base beta é igual a A, que é a matriz mudança de base, da base alfa para a base beta, vezes a matriz transformação da base alfa para a base alfa, vezes a inversa da matriz mudança de base da base alfa para a base beta. Essas duas matrizes de transformação, uma que vai da base beta para a base beta e a que vai da base alfa para a base alfa, a gente chama de matriz semelhante, elas são semelhantes. Então, desse operador linear aqui, a gente vai surgir outros casos que vai servir para nós trabalhar para frente. Então, essas duas matrizes aqui são matrizes de transformações semelhantes. Então, agora, nada melhor para entender esse assunto fazendo um exemplo. Então, é o seguinte, eu tenho uma transformação que ela vai do R3 para R3, então ela é um operador linear, cuja matriz em relação à base canônica é essa daqui. A gente quer calcular a matriz dessa transformação em relação à base beta. Então, eu estou querendo a matriz transformação em relação à base beta. Isso daqui vai ser a matriz mudança de base vezes a matriz transformação que vai da base canônica para a base canônica vezes a matriz mudança de base. A base canônica, eu vou falar que ela é alfa, tá? Só para facilitar aqui, certo? Mas quando não aparece nada... Então, aqui, só para a gente entender. Então, aqui vai da base alfa para a base beta. Então, aqui está indo da base beta para a base beta. Então, tem que achar a matriz mudança de base da base beta para a base alfa. E aqui, da base alfa para a base beta. A base alfa é a base canônica. Então, se eu tenho a matriz mudança de base, que vai dar... Eu consigo escrever a base beta em função da base canônica, então, essa daqui, ó, vai ser a inversa dela. Aqui, ó, é a inversa dela. Se a gente conseguir, então, basta achar essa matriz aqui e a inversa dela. Vamos lá. Então, a matriz mudança de base da base beta para a base alfa é quem? Então, eu vou escrever a base beta em relação à base canônica. Quando eu escrevo a base beta em relação à base canônica, isso significa, vou pegar zero, e escrever como combinação linear da base canônica do R3. Então, isso daqui é a mesma coisa, de 0 vezes 1, 0, 0, mais 1 vez 0, 1 e 1, 0, perdão, mais 1 vez 0, 0, 1. Então, sempre vai dar, ó, as coordenadas vai ser a mesma do vetor. Então, das outras é análogo. Então,
a matriz mudança de base aqui vai ser 0, 1. Isso todas as vezes quando você vai escrever uma base em relação à base canônica, isso acontece. Menos 1, 0 e 1, 1, 1 e 1. Certo? Agora, a gente vai achar a inversa dessa matriz. Para achar a inversa dela, que é a matriz mudança de base alfa para base beta, a inversa dessa matriz, a gente pode usar forma escada ou a forma disjunta, como expliquei anteriormente. Dessa forma, quando a gente usa isso para a gente ganhar tempo aqui, a gente chega aqui, a matriz, a gente tem que a matriz inversa vai dar menos 1, 0, 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 1 e 1. Então, considerando que você já sabe encontrar a inversa usando a adjunto ou a forma escada, outras formas, a gente vai chegar que a inversa seja isso. Se você não sabe, assista os vídeos sobre matriz inversa. Logo, eu já tenho a duas matrizes mudança de base e a transformação que vai da base canônica para a base canônica. Então, a matriz transformação que vai da base beta para a base beta olha, é essa matriz aqui, é menos 1, 2 e menos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1 e 1. Multiplicada pela matriz transformação, tá? A matriz transformação é quem? Menos 2, 4 e menos 4. Segunda linha. 1, menos 2 e 1. E 3 menos 6 e 5. Vezes a matriz mudança de base da base beta da base alfa. Certo? Aqui vai ficar como? Multiplicando essas matrizes, a gente vai chegar aqui. Eu posso multiplicar essas duas primeiro, depois multiplicar com a terceira, ou multiplicar as duas últimas. Multiplicando a segunda pela terceira, a gente vai ficar, ó,
Primeira linha pela primeira coluna, aqui vai dar 0, 4, menos 4, vai dar 0. Multiplicando pela segunda coluna, vai ficar 2 com menos 4, fica menos 2. Aqui, multiplicando pela terceira coluna, vai ficar menos 2, mais 4, menos 4. Então, vai ficar menos 2. Segunda linha pela primeira coluna, vai ficar menos 2 e 1. Então, vai ficar menos 1. Segunda linha pela segunda coluna, vai ficar menos 1 com 1. 0. Segunda linha pela terceira coluna, vai ficar 1 com menos 2, vai dar menos 1 com mais 1, vai dar 0. Aqui vai ficar menos 1, terceira linha pela primeira coluna, depois, terceira linha pela segunda coluna, vai ficar menos 3 com mais 5, que vai dar 2. Aqui, terceira linha pela terceira coluna, vai ficar 3 com menos 6, menos 3 com mais 5, positivo. Agora, as duas matrizes a gente multiplica. Aqui vai ficar 2 com 1. Então, aqui vai ficar primeira linha com a primeira coluna, vai ficar menos 3, menos 2, com mais 1. Então, vai ficar menos 1, certo? Agora, primeira linha com a segunda coluna, vai ficar 2 com menos 2, né? Ó, vai ficar 2 positivo, 0, menos 2. Então, vai ficar 0. Primeira linha com a terceira coluna, mesma coisa. Agora, segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 1 positivo com menos 1, 0. Segunda linha com a segunda coluna, vai ficar 2. Mesma coisa aqui, 2. Terceira linha com a primeira coluna, vai ficar 1 positivo com menos 1, 0. Com a segunda coluna, ó, 0, 0, 2. Com a terceira coluna, 0, 2. Então, essa é a matriz transformação da base beta para base beta, certo? Então, a gente obteve a matriz transformação da base beta para base beta, tendo uma semelhante a ela. Deixa eu só organizar aqui, certo? Tendo uma semelhante a ela, que é a matriz transformação da base canônica para base canônica. Então, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.